Olá, aluno do 8º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos início ao 3º bimestre de língua portuguesa. Estou aqui no plano de estudo tutorado, semana 1, página 1. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é artigo de opinião. Faça um resumo a partir das marcações em rosa. Vamos na leitura? Caro ou cara estudante, nesta semana você vai analisar um gênero textual muito importante. O artigo de opinião faz parte do campo midiático da esfera jornalística. Pode aparecer em jornais, revistas, impressos e virtuais e sites. Tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico, isto é, que divide a sociedade e precisa ser de interesse social. Breve apresentação. O que é um artigo de opinião? É um tipo de texto dissertativo argumentativo no qual o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente são veiculados nos meios de comunicação de massa, como televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Para você entender melhor essas questões, eu vou lhe apresentar um exemplo de texto dissertativo argumentativo. Esse texto, ele poderia ser aí escrito, por exemplo, no Enem. Quando você estiver no 3º ano, você vai saber melhor o que é esse exame do ensino médio. Mas vamos lá. O tema que temos aqui é o debate sobre a exploração animal em discussão no século XXI. Então, nós temos aqui no tema sempre um assunto, que nesse caso é a exploração animal. Temos também um problema, que é a questão do debate. Quer dizer, a sociedade está, de alguma forma, precisando debater sobre esse assunto, porque há uma grande ocorrência dessa problemática, não é mesmo? Nesse caso, é importante também entendermos que em um texto dissertativo argumentativo, nós abordamos o Brasil e abordamos o século XXI. Vamos aqui na introdução, que é o principal parágrafo aqui, que nesse caso dá um norte aí para a opinião. Então vamos lá. Os primeiros animais foram domesticados na Idade Antiga para ajudar os Homo sapiens na caça, segurança e alimentação. Então essa parte em rosa nós chamamos de apresentação da ideia, quer dizer, nós mostramos para o leitor qual o assunto que será abordado a partir da escrita. Embora date de séculos, observa-se a persistência desse hábito acrescido no entretenimento. Então, nós vamos entender que essa parte em vermelho é a problemática, quer dizer, passou-se muito tempo e ainda existe aí essa questão dos maus tratos com outros animais, por exemplo. Aí nós nos perguntamos, qual o motivo de falarmos sobre isso? Ou nós podemos pensar, por que acontece ainda hoje a exploração animal? A resposta está aqui na parte em amarelo, que é a opinião do autor. Nesse sentido, nota-se o egocentrismo e a ausência de ética da população brasileira. O que é egocentrismo? É a pessoa pensar somente nela mesma. Então, essa é a primeira opinião do nosso autor e, nesse caso, essa opinião será
contemplada aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Daí, o autor tem que trazer o quê? Argumentos, questões que provam aí que ele está certo. Nós temos depois a ausência da ética, não é? Que será contemplada por meio do segundo parágrafo de desenvolvimento. Eu vou, assim, explicar somente o primeiro parágrafo para você entender mais ou menos o que é um texto dissertativo argumentativo. Nós vamos voltar no material e você vai entender outras questões. Características do artigo de opinião. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Então, nós vamos entender que o artigo de opinião pode ser escrito em primeira pessoa. Como assim? Eu posso falar, eu acredito, eu acho que a exploração contra os animais é errado, ou eu posso utilizar ainda a primeira pessoa do plural, falando que nós acreditamos que a exploração contra os animais é errado, tá? Ou posso ainda utilizar a terceira pessoa ou no singular ou no plural, utilizando acredita-se, percebe-se ou acreditam, não é? Nessa sequência. O uso da argumentação e persuasão, quer dizer, eu vou dar a minha opinião sobre o fato, se é o egocentrismo, por exemplo, eu vou justificar depois, quer dizer, eu vou buscar informações que sustentem essa ideia. Geralmente são assinados pelo autor. Em alguns vestibulares não são assinados, mas em revistas e jornais sim. Produções veiculadas nos meios de comunicação. Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Quer dizer, nós vamos entender que utiliza-se a linguagem formal, que o autor traz uma opinião, não é, sobre algum assunto, e essa opinião ela não vai trazer, por exemplo, argumentos da minha cidade, por exemplo, de um vizinho, alguma coisa que aconteceu com o meu vizinho, ou que aconteceu, por exemplo, em alguma localidade, mas sim vai trazer ideias do Brasil como um todo. Então, vai trazer ideias, por exemplo, que tragam aí uma comprovação mais certeira, por exemplo, uma porcentagem. Por exemplo, pode-se falar de um circo famoso. Então, por isso que nós temos essa linguagem objetiva, tá? Possuem títulos polêmicos e provocativos e contém verbos no presente e no imperativo. Então, o imperativo é quando nós temos a ideia de ordem ou de pedido. Então, principalmente na conclusão, utilizamos essa questão. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativo-argumentativos. Então, na introdução, nós temos a exposição do tema, como está falando aqui, a apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. E temos também a tese, que é o motivo da discussão, como nós já falamos lá na ideia da exploração contra os animais. Desenvolvimento, que é a interpretação, o momento em que a opinião e a argumentação são aí os principais recursos utilizados, e a conclusão, que traz a opinião, ou pode ser uma intervenção, uma solução, digamos assim, e aí nós temos aqui falando que é a finalização do artigo, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Nós temos aqui o Para Saber Mais, eu vou lhe mostrar o site. O site que temos aqui é da Universidade de São Francisco, da revista Horizontes. No caso, é uma revista bem direcionada para o pessoal da educação, quer dizer, para os professores, tá? Então, aqui eu não vou abrir nenhum artigo, porque são textos mais longos, tá? E são assuntos, como eu falei, mais direcionados para os professores. Voltando no nosso material, temos as atividades. Recursos que marcam o ponto de vista. O efeito persuasivo de um texto é resultado de um conjunto de estratégias, escolha e organização dos argumentos, uso de comparações e relações de causa e consequência,
Uso de perguntas retóricas, quer dizer, perguntas que já têm resposta, digamos assim, a partir da reflexão, entre outras ações. A escolha vocabular também é uma estratégia importante porque pode contribuir para a modalização do discurso, isto é, para marcar o discurso com o ponto de vista de seu produtor. Vamos estudar esse aspecto nas atividades a seguir. Leia este trecho do artigo sobre a lei de imigração. Talvez motivados pelo noticiário internacional, muitos imaginam que nosso país estaria ameaçado por uma nova onda imigratória. Imigração é quando outra pessoa aí de um país chega no Brasil, tá? Infelizmente não temos esse problema. Devo lembrar que não estamos em um país rico, pacífico e com um estado de bem-estar generoso. Estamos no Brasil, tal como no passado, os migrantes que aqui entrarem terão que enfrentar os mesmos desafios dos brasileiros, sem contar os problemas de adaptação usuais dos recém-chegados. Atividade 1. Qual o objetivo do texto? Nós temos aqui que é um ponto de vista, não é, sobre essa ideia da migração. Temos aqui uma pergunta que responde também essa ideia do objetivo, não é? Então, devo lembrar que não estamos em um país rico, pacífico e com um estado de bem-estar generoso? Então, coloque essa ideia. Atividade 2. Na frase, infelizmente não temos esse problema, retire a palavra que indica o ponto de vista do articulista. Então, nós temos aqui em amarelo a marcação, tá? Então, entenda que aqui ele coloca o pensamento dele, não é verdade? Tente justificar essa ideia. Qual o clássico gramatical? Não é essa palavra. Letra B. A palavra que indica ironia, quer dizer, quando eu falo alguma coisa, mas querendo dizer outra, não é verdade? Marquei em verde. Você vai ter que fazer leitura bem detalhada do trecho, tá? Aqui em cima, para responder. Nós temos aqui na sequência outro texto. Leia o trecho do texto e responda as questões abaixo. Violência e futebol. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. E os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão. E aproveitam o momento de uma derrota de seu time para satisfazerem egos bestiais de ignorância plena e sem sentido. É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estádios em campos de batalha, em guerras travadas, às vezes até entre membros de uma mesma cor clubística. O pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores para doentes, pessoas que vêm transformando momentos da magia fenomenal e tão belos do esporte em palcos para agressões bestiais. Do jeito que a coisa vai, poucas serão as pessoas sérias que participarão deste belo teatro do futebol, diante dos horrores, da agressão, da destruição sem piedade. Atividade 3. Qual assunto é tratado neste texto? Logicamente, o título já vem falando, não é? Que é a violência e futebol, mas coloque mais do que isso. Aqui a marcação em azul vai lhe ajudar. É aquela ideia de apresentação
do tema que eu já lhe expliquei. Atividade 4. Que ponto de vista o articulista defende? Você concorda com o ponto de vista dele? Justifique. Então, tem aqui em amarelo, tá? A marcação da tese, do motivo da discussão, tá certo? Então, são 2 momentos. Logicamente, aqui antes também vem falando sobre essa questão, mas pense o seguinte, você concorda que os torcedores, eles estão, assim, muito agressivos nos estádios e também nas redes sociais? Então, coloque a sua opinião, fale o porquê, né, dessa ideia. Atividade 5. O articulista utiliza adjetivos para enfatizar sua opinião ou mesmo para conferir a relevância dela. Que adjetivos são esses? Eu vou lhe apresentar 2, tá? De forma a lhe explicar o que é um adjetivo. Então, nós temos aqui o primeiro, olha, egos bestiais. Então, nós temos aqui o ego como uma ideia de substantivo e bestiais como uma ideia de adjetivo. Então, nós temos essa ideia de que substantivo e adjetivo, né, vêm aí juntos. Temos aqui em cima também a ideia do triste, tá? Então, triste, esvaziamento dos campos. Temos outros momentos, tá? Aqui eu mostrei 2. Atividade 6. Segundo o articulista, há pessoas que têm outro ponto de vista em relação ao problema do qual ele discorda. Qual é esse ponto de vista? Nós temos aqui a marcação em verde, não é verdade? Então, o pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebidas alcoólicas, ou bebida alcoólica, melhor dizendo, no interior das arenas. Depois nós temos aqui as referências, não é? E uma mensagem final. Querido ou querida estudante, chegamos ao fim da primeira semana. Espero que você tenha gostado e realizado todas as atividades com carinho e empenho. Até a próxima aula. Dessa forma eu finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.